Vamos realmente começar aqui. Nós convidamos hoje duas pessoas, amigas nossas aqui, para falar um pouco da experiência das profissões delas duas. São coisas ligadas muito à parte física das pessoas e eu vou começar aqui. Estamos aqui com Thaís Tosati, se realmente o nome é Tosati mesmo, o nome? É isso. Ou é Tosati? Tosati. Tosati, né? E Regineide Holanda, que a gente chama de Neide, que a gente também nós já tivemos a oportunidade de frequentar o ambiente que ela trabalha, que ela é proprietária aqui. O Estúdio de Pilates. Do Instituto de Terapia, não, é o Estúdio de Pilates. De Estúdio de Pilates, certo? Inclusive, antes de entrar no ar aqui, eu disse que estava voltando. Mas eu vou ter calma um pouquinho, porque eu vou voltar daqui um pouco, que a minha esposa está querendo que eu volte o mais rápido possível. Mas aí arranja um bocado de viagem para a gente ir. Como é que eu posso voltar viajando, né? Mas em breve. Mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, a gente tem que fazer aqui uma dinâmica para a gente... para eu não me perder aqui em relação a vocês todos. Cada uma com uma profissão bem definida, mas uns assuntos são parecidos, né? Mas eu acho que eu não entendo muito de uma parte aqui, a parte da Thaís, eu quero que ela explique bem direitinho. Hoje eu vou ter aqui uma aula hoje. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, vamos começar por Thaís, pela direita, para depois ir para o lado esquerdo. Thaís, de onde você veio? Você é de Natal, você não é? E o que a sua profissão dentro dessa parte do programa de hoje? Ok. Então, eu nasci no interior de São Paulo, em Mogi das Cruzes. Estou aqui há uns 3 anos, não vim para morar, vim para ficar 6 semanas e aconteceu. Eu estou morando até hoje, estou bem feliz. Então, o meu trabalho, eu trabalho como psicoterapeuta e a minha especialidade é o atendimento de adultos que são sobreviventes de relações tóxicas e traumas na infância. E eu trabalho com a psicoterapia continuada, ou seja, uma psicoterapia, um trabalho que tem fala na terapia. Eu atendo exclusivamente online, adultos, e também trabalho com a terapia breve do resgate da criança interior, também com adultos. E isso a gente olha para a biografia da infância da pessoa. Da criança anterior? Interior, isso. Certo, muito bem. Agora vamos para... Vou chamar Neide, que é mais fácil, né? Uhum. Eu já conheço como Neide lá no nosso... Lá no Pilates, que eu frequentei. Eu deixei um pouco, mas vou voltar, Neide, não se preocupe não. Uhum. Não vamos... Porque eu já levei um puxão de orelha quando saí de casa da mulher, da esposa. Cheguei aqui, Neide já disse que ia também falar no ar. Pode falar. Neide, você é de onde, Neide? Então, eu nasci em Riacho da Cruz, uma cidadezinha que tem aqui no pé da Serra de Porto Alegre. E aí, com 6 anos de idade, eu fui para o Pará, fiquei 10 anos lá, voltei com 16. Sou formada em Educação Física, minha especialização é reabilitação, né? Sou instrutora de Pilates e estou fazendo graduação agora em Biomecânica aplicada ao exercício. Beleza. E o caprichoso é o boi lá do... Né? Não tem o caprichoso lá, né? Caprichoso e o outro eu não lembro. Então, é o garantido? Garantido. Isso. É o garantido. Quem sobrou aqui para mim foi minha amiga Paula Fracinetti, está lá em Petrópolis. Muito obrigado, viu, Paula, pela companhia. O garantido é um boi e o outro é o caprichoso. Né? Isso, exatamente. Um boi vermelho e outro azul. Mas parece que ela não torce nem para um nem para o outro. Não. Não deu certo não a pergunta, hein? Eu morava na cidade de Bragança. Aí essa cultura é mais pro Amazonas. Assim, Ou Belém, eu não tenho exatamente uma memória. Belém é mais a parte musical, né? O calypso e tudo, né? É muito forte para lá. Mas essa cultura do boi, se eu não me engano, é mais pro lado do Amazonas. É mais o Amazonas, né? Parintins, exatamente. Aquele meio de mundo ali. Isso, Vamos lá. Quais os benefícios das atividades físicas através do Pilates e através da psicoterapia? A pergunta é para as duas, né? É para as duas, Vamos lá, quem começa? O benefício do Pilates? Sim. Bom, o Pilates ele trabalha
o alongamento, a mobilidade e o fortalecimento. Então, o benefício vai ser a depender do que a pessoa procura. Se ele quer um condicionamento físico, dependendo do estado físico que ele esteja, a gente vai fazer uma aula mais puxada que ele venha trazer esse condicionamento físico. Se é a reabilitação, a gente vai trabalhar com exercícios específicos para que ele venha recuperar essa possível lesão, né? Uma hérnia de disco, uma condromalácia no joelho, enfim. Aí o benefício é a depender do que ele precisa, né? Mas é alongamento, mobilidade e fortalecimento. Agora para a direita. E da psicoterapia, as pessoas, os meus clientes, quem me procura, em geral, tem uma queixa muito comum, que é a minha vida está bloqueada nos relacionamentos, na questão financeira, ou eu já faço terapia há algum tempo e eu percebo que eu não saio de alguma coisa que está bloqueada na minha vida. Eu sempre volto para o mesmo tema. E aí, quando a pessoa vem para o meu atendimento, a gente investiga a biografia dessa pessoa e começa a fazer uma espécie de espelhamento. O que aconteceu, o que está acontecendo na sua vida adulta, e aí eu volto para a infância dela. Quando a gente investiga a infância dela, a gente consegue encontrar que tiveram coisas ali que ficaram registradas para ela como um trauma. E ela está congelada ali naquela fase da infância, e no meu trabalho a gente faz uma espécie de descongelamento que significa ela acessar a emoção que ela não pôde sentir na infância. E isso vai liberando ela para ela ter uma vida adulta que ela tem mais consciência. Porque o processo da infância, quando algo fica registrado como trauma, como negligência, isso não fica na memória. Às vezes a pessoa não tem memória do que aconteceu de fato. Ou ela nem sabia que aquilo que aconteceu afetou e está influenciando na vida dela até hoje. Então, quando a gente faz esse estudo da biografia e ela pode se dar conta de que ela era uma criança naquele momento, e que sim, aquilo afetou ela e está afetando até hoje, isso faz com que ela tenha mais consciência e ela sabe o que fazer agora com aquilo que ela sentia e não pôde sentir na infância. E ela sentindo na vida adulta, isso vai liberando o dia a dia dela e ela tem mais consciência. Basicamente, ela tem mais consciência e ela acessa uma emoção que ficou escondida, digamos assim, e ela pode sentir isso. Thaís, você já esteve aqui uma vez, já tem alguns anos já. Eu sou ruim de data. Fevereiro de 2022. De 23. 23? 23, fevereiro de 23, foi. Então já faz um ano e 7 meses, e 5 meses. 5 meses. E eu fiz essa mesma pergunta a você, porém hoje, lógico, tem pessoas que estão aqui, não devia estar no programa anterior. O que é que tem, o relacionamento que tem esse seu trabalho em relação, você falou do passado, da criança e tudo. Eu faço essa pergunta, eu até expliquei na outra vez, volto a explicar de novo. Em Mossoró existia um médico chamado Dr. Jair Nogueira Lima. Esse médico era médico de criança, inclusive foi meu médico. Na época eu tinha 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Então, ele fazia muito hipnotismo. E tinha uma moça lá, que devia ter uns 20 e poucos anos, na época, que ele pegava um isqueiro e ele hipnotizava essa pessoa. E essa pessoa, ela fazia uma regressão e falava do tempo de criança dela. Uhum. Inclusive, me recordo que ela falava sobre um choque elétrico que ela teve numa tomada na casa dela. Uhum. E quando ela voltava ao normal, ela não sabia de nada do passado dela. Uhum. Inclusive, essa pessoa, essa moça, ela foi uma pessoa que foi... Ela como fosse uma pessoa que andava com a família, mas ela tinha sido quase desprezada no início da vida dela. Uhum. Eu não me lembro, porque faz muito tempo, 7 anos, já tem 70 anos, 60 e tantos anos essa história. Então, o que é que tem a ver o seu trabalho com o hipnotismo? Tá, não tem nada a ver.
Eu não sou uma entendida da hipnoterapia, eu sei que ela existe. Inclusive, um dos estudiosos que eu me baseio na metodologia para fazer o resgate da criança interior com adultos, ele foi um grande estudioso de um cara que foi muito famoso em relação à hipnoterapia. Mas não é o que eu faço. O meu trabalho é uma investigação onde a pessoa fica consciente o tempo todo. Ela me conta das memórias dela, e conforme ela vai contando as memórias e vai escrevendo, porque isso é uma das tarefas também, eu peço que a pessoa comece a escrever o que ela já sabe e o que ela vai se lembrando, né? E aí, conforme ela vai lembrando e vai me trazendo, aí eu consigo dizer, olha, isso aconteceu na sua vida e você era uma criança. Em geral, isso não pode ser esperado de uma criança. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para ficar mais, para localizar, né? Uma criança, por exemplo, que cuida do irmão e cuida como uma mãe ou como um pai, isso traz muitas consequências na vida adulta. Parece uma coisa muito simples, né? Não, mas a criança dá conta, não aconteceu nada. Não aconteceu nada dela se machucar, queimar, ter uma lesão grave física, visível, né? Mas emocionalmente, uma criança não dá conta de cuidar de outra criança. E ela começa a assumir uma responsabilidade que ela não dá conta, e não é dar conta porque ela quer ou não quer. Ela não tem um aparato psíquico, mental, fisiológico para isso. E ela entra em sobrecarga. Uma criança tem que brincar, uma criança tem que ter tempo para descansar, para usar a imaginação, não para ter uma carga emocional de cuidar, por exemplo, de uma criança mais nova que ela, que seja 1 ano, que seja 3, que seja 4, não interessa, né? Mas a pessoa faz esse processo todo consciente. Eu não conheço a hipnoterapia, mas o que os estudos mais recentes aí dos últimos 20 anos têm mostrado quando a gente vai acessar a memória da infância? Que isso tem que ser feito com muito cuidado, porque a gente corre o risco de ter um retrauma. Então, a pessoa pode visitar uma memória com determinadas técnicas e retraumatizar. E, de fato, algumas fases da nossa infância, o jeito que a gente registra a memória vai depender do nosso aparato mental. Por exemplo, antes dos 3 anos de idade, a nossa memória de infância ela é sensorial. Eu sinto o cheiro, o barulho, pode me ativar alguma coisa da minha memória. Agora, a memória fotográfica, filme, isso eu vou começar a ter depois dos 3 anos de idade. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns estudos mostram que voltar em algumas memórias de uma forma induzida pode ser um pouco perigosa, porque pode montar quadros de imagens que não foi exatamente o que aconteceu. E aí uma coisa que às vezes a pessoa não sabia, ela começa a achar que sabe de uma coisa que foi criada. Então, é muito arriscado. Então, assim, não conheço, não domino isso, mas não é o meu trabalho. A pessoa faz tudo que a gente faz junto, ela está consciente o tempo todo. Qual é a coisa boa de estar consciente o tempo todo? É que, em geral, quando as pessoas sabem, foi isso. Então é por isso que quando eu lembro de determinada fase da minha vida, eu falo, nossa, tem uma coisa estranha aqui, mas eu não sei o que é. E aí, quando eu tenho uma informação que ela é científica sobre o desenvolvimento infantil, o que é importante para uma pessoa naquele momento, para uma criança, aí ela consegue dizer, isso foi errado, não era para eu ter que fazer isso como criança. Quando ela tem essa informação e pode sentir, porque eu não vou dizer assim para ela, olha, isso aconteceu com você, mas você tem que entender, né? Que o seu pai tinha que trabalhar, sua mãe tinha que trabalhar, senão você não ia comer. Vira para um bebê e fala isso para ele. Ele não vai entender, porque um bebê não tem que entender que os adultos têm problemas. Não, a criança precisa ser cuidada, né? Então, isso não tem a ver com julgamento. Quando a pessoa, ela pode olhar para a infância e dizer, nossa, isso que aconteceu comigo foi dolorido. Eu tive medo, eu tive raiva, eu tive tristeza. E eu valido essa dor dela, sim, tudo bem você sentir isso. Você era uma criança. Aí ela tem condições de andar. Se eu digo assim para ela, mas não é possível, né? Você agora tá com 70 anos, você tá chorando por causa de um negócio que aconteceu quando você tinha 7? Isso é um grande problema. Isso é muito comum, tem muitas linhas de abordagem que fazem isso.
né? Então, é muito importante validar o sentimento dessa pessoa, para ela poder cuidar dessa criança, que ela é uma adulta, mas dentro dela, ela tem as sensações, os sentimentos de quando ela foi criança. Isso está muito vivo ainda para ela. E aí ela pode avançar como adulto, porque ela agora acolhe essa criança. E ela valida o que essa criança sentiu. Te respondi? Respondeu. Uma pessoa que nunca fez esse tipo de atividade, a avaliação de vocês. Então, essa pergunta teria que ser para as duas. Uma na sua parte e outra na parte de Neide. Eu vou começar por Neide agora. Viu? Diga aí, Neide. Uma pessoa que nunca fez esse tipo de atividade. Pilates, por exemplo? Pilates. Aí você fala sobre Pilates. Então, a gente vai ministrar a aula, né? Normalmente, quando a pessoa procura o Pilates, vou contar pelas experiências que eu tenho. Normalmente eles não gostam de fazer musculação, acham o ambiente muito cheio, a música alterada, não tem uma atenção do professor. E, claro, o professor, são muitos alunos para um professor só no ambiente de musculação. Então, eles querem um ambiente mais exclusivo, onde você está ali assistida, né, durante a sua aula. E sabendo ele que normalmente a gente trabalha força também no Pilates, né? Já dá uma pesquisada e já... Bom, não posso fazer musculação, vou lá fazer Pilates. Então, a gente trabalha os alongamentos, como eu já falei, trabalha fortalecimento e mobilidade. E a gente trabalha também reabilitação, certo? As pessoas também procuram o Pilates por indicação médica. Estou com hérnia de disco, então tem alguns exercícios que são restritos na musculação. Então, no geral, os médicos indicam os pacientes a fazer Pilates, porque a gente tem exercícios específicos para essa reabilitação. Espero ter respondido. Respondeu. Agora a pergunta é... Sim. Então, eu recebo de tudo, né? Eu recebo pessoas que nunca fizeram terapia e recebo já pessoas que já fez todo tipo de terapia que você puder imaginar. Então, para uma pessoa que nunca fez terapia, em geral, ela chega muito desconfiada, né? E aí, mas vai ser online? Online funciona? Como é que é isso? Vai ficar com a câmera aberta? Vai ficar com a câmera fechada? O que eu falo? Então, em geral, quando eu recebo um cliente, eu já tenho um questionário de recepção onde eu tenho minimamente uma noção de como que é a vida dessa pessoa, né? Se ela pratica atividade física, como é que é a alimentação, como é que é o sono dela, qual é a necessidade dela, por que ela está procurando terapia, ela usa medicação, não usa medicação? Isso me dá uma noção, inclusive, se é uma pessoa que eu vou ter a melhor capacidade e habilidade para atender. Eu não atendo todas as pessoas, eu escolho também com quem eu vou trabalhar e digo, olha, eu acho que eu não sou a profissional mais indicada para você. Mas quem fica, eu procuro trazer para um lugar de, olha, vai ser a nossa primeira sessão. A gente vai ficar com a câmera aberta, mas se tiver algum momento que você não se sentir à vontade, você pode fechar. Eu tenho clientes que sentem muita vergonha de chorar, tendo alguém olhando. Então, a pessoa, ela fecha a câmera e está tudo bem. O processo terapêutico é uma relação. Então, quando a gente começa, o primeiro dia, a pessoa traz aquilo que ela quiser trazer. E isso vai me fazendo fazer algumas perguntas para ela e sempre checando com ela. Como é que você está? Como é que está sendo para você estar aqui? Como é que foi para você falar isso e se ouvir? Isso que eu estou trazendo para você está fazendo algum sentido? Não está? Não tem jeito certo. Mas o que a pessoa precisa saber é que quando ela está fazendo terapia, ela precisa se sentir segura, confiante de que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser humilhada, que ela não vai ser envergonhada e nem culpabilizada por coisas que ela traz. Que ali é um ambiente seguro para ela trazer as questões dela e sim poder entender por que ela está sofrendo com aquilo, o que foi a história dela, né? Então tem um livro que eu gosto muito, que é O que aconteceu com você, que é uma pergunta do psiquiatra Bruce Perry com a Oprah Winfrey, que é uma jornalista e apresentadora de TV nos Estados Unidos. E ele vai falar o seguinte, eu não investigo, a gente quando investiga uma pessoa na terapia, a gente não fala assim com ela, qual que é o seu problema? O que aconteceu com você?
E aí, quando eu faço essa pergunta e vou entendendo como foi a história dessa pessoa, isso vai me fazendo entender por que ela está sofrendo hoje na vida adulta. Agora, é um processo. E ele é um processo que ele leva, em média, de 1 a 2 anos, porque os estudos mais recentes têm mostrado que esse é o período que uma pessoa leva para fazer o vínculo com o terapeuta e aí poder ir em questões mais profundas. Então, é uma construção, são sessões semanais, de 1 hora, e a gente faz isso aos poucos. Então, o tempo todo, essa pessoa ela vai sendo orientada sobre como lidar com isso que é novo para ela, que ela vai ficar meio sem graça, o que eu vou falar? E, aos poucos, ela vai se soltando conforme ela fica à vontade, não tem jeito certo ou jeito errado de fazer. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, Thaís, é o seguinte. Como a gente não é estudioso mas vou fazer uma pergunta de uma pessoa leiga, mas se você fala que a pessoa está aqui, vamos dizer, tem 50 anos, 60 anos, você tem que saber um pouco do passado da pessoa para você começar a fazer o trabalho. Sim. Dentro desse universo de pessoas que você estuda, que você trabalha com eles, poderemos colocar vários assuntos. Vamos dizer, a pessoa quando foi numa fase anterior, certo? Teve problema com financeiro. Vamos dar um exemplo aqui desses cantores, Zezé de Camargo e aquele outro, que o pai não tinha dinheiro para comer, para comprar não sei o quê. É um problema financeiro. Tem problema de separação de pais. Ótimo. Tem problemas de vamos dizer, bullying na escola também. Sim. Então, desses problemas que existem, que eu disse 3, tem vários problemas. Sim. Qual é os mais que você, dentro do universo da sua jornada de trabalho, que você tem, aparece mais com frequência? Se você fizer uma análise de cada vamos dizer, de cada assunto desse, vamos dizer, separação, vamos dizer, bullying, vamos dizer, sobre parte financeira, que passou fome quando tinha 14, 15 anos, 7 anos, 8 anos. Então, qual é, dentro dessas classes, qual é a que você pode citar que aparece dentro do seu trabalho, da sua jornada? Tá. Olha, eu acho que o que mais aparece para mim são as consequências de separação, mas tem uma coisa que ainda isso é muito complexo de dizer assim, né? Porque, por exemplo, essa questão financeira, da fome, das dificuldades, isso em geral não é o que eu mais vejo e pode ter um motivo para isso, que é se essa questão financeira afetou essa família a ponto de chegar na vida adulta e não poder ter minimamente pensar sobre fazer uma terapia, porque fazer terapia é um luxo no Brasil. Se a gente for pensar no nível de desigualdade que a gente tem, uma pessoa para fazer terapia, ela precisa ter muitos elementos para além do financeiro. Ela precisa ter informação. E a gente vive num país onde ainda hoje é estigmatizado uma pessoa que vai fazer terapia. Terapia é para coisa de gente doida, né? Então, não é visto ainda, a não ser dependendo da bolha que a gente vive, que é o meu caso, né? Que tenho essa formação, convivo com pessoas que fazem terapia, que acham isso a coisa mais normal. Do mesmo jeito que eu vou fazer pilates no estúdio da Neide, eu faço terapia. Isso faz parte da minha saúde, ponto, né? Isso não é a realidade para a maioria dos brasileiros, esmagadora maioria. Mas quem chega para mim, né? Em geral, a dor maior não é exatamente sobre a falta material, mas é sobre a indisponibilidade dos adultos que estavam no entorno daquela criança. Porque uma criança parece uma coisa dada, né? A gente alimenta, né? Não deixa acontecer aí uma coisa muito mais grave, ela vai crescer e vai dar tudo certo. Poxa, eu apanhei bastante na infância, tô vivo, tô ótimo, deu tudo certo na minha vida. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Alguém para se dar bem na vida ou ser minimamente um adulto funcional, tendo apanhado, tendo passado por situações materiais, violência, separações, essa pessoa, ela teve que suprimir muito das emoções dela,
Sim, ela pode ter desenvolvido a resiliência, que é um nome que agora está em voga, para pessoas que passaram por trauma, mas essa não é uma grande verdade de que a pessoa está ótima. Em geral, quando a gente está na terapia com essas pessoas, a gente vê o quanto elas têm sofrimentos muito primários, né? Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, separação, sim, é um tema muito recorrente na questão das crianças, né? Porque qual que é o grande drama? E da indisponibilidade desses adultos. Eu estou falando adultos porque às vezes são pais, às vezes são madrasta, padrasto, porque tem um novo casamento, ou foi criado para os avós, ou foi por uma família adotiva, tem um monte de tipos de famílias possíveis, né? Mas o que uma criança precisa? Uma criança precisa de segurança, proteção e tempo, porque essa criança, tudo ela está aprendendo, né? Uma criança, ela leva pelo menos 1, 2 anos para ela andar, desde a hora que ela começa a engatinhar até ela ter uma marcha completa sobre como é andar e conseguir andar por ela mesma. A mesma coisa é falar, né? Pra gente é uma coisa super rápida, parece uma coisa... Não, gente, imagina, rápido, fácil, né? Para uma criança é um super acontecimento, porque dentro do cérebro dela, cada passo que ela dá, cada vez que ela fica em pé, tá indo sinais para informar que precisa formar uma rede neuronal para essa criança conseguir andar, né? Então, eu estou trazendo esse exemplo para dizer que emocionalmente é a mesma coisa, só que é invisível, né? Porque uma criança, quando ela está se desenvolvendo, ela tem fases, né? Por exemplo, no meu canal no YouTube, eu tenho lá uma playlist chamada Fases da Criança Interior, que são as fases de desenvolvimento de uma pessoa, de quando ela nasce até os 26 anos de idade. E tem fases que a criança precisa que os pais olhem para ela quando ela está falando algo. Se esses pais têm as próprias questões internas, porque não fez terapia, porque não se conhece, não se cuidou, ele não tem paciência. Quando a criança fala, olha o que eu fiz, olha para mim. Aí você olha uma vez, olha duas, na terceira você fala, nossa, mas já olhei. Cansa. Porque cuidar de criança dá trabalho. Só que isso não é um mero acontecimento. Ai, tudo bem eu não olhar. A criança precisa disso para ela se sentir importante. E não é importante famosa. É importante, eu importo. Qual é a maior queixa que eu tenho no consultório hoje? Tá aí uma maior queixa. Eu me sinto inadequado, eu me sinto insuficiente. É o que eu mais ouço. A pessoa às vezes fala isso? Não, mas ela fala, eu não sou bom nisso, né? Eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu tenho grana, eu sou bem-sucedida profissionalmente, mas eu não sinto nada disso. Eu sinto que uma hora alguém vai me descobrir. Eu sou um grande impostor, eu sou uma grande impostora. Eu não sinto essa segurança interna. E essa segurança interna, ela vai começar lá atrás. Quando eu estou crescendo, quando meu pai, quando a minha mãe olha para mim e fala, que legal isso, que bacana, você conseguiu, poxa vida, que massa. Isso vai fazendo com que a criança se sinta importante. Quando a gente vê o tema separação dentro do consultório, qual que é o grande drama? O grande drama é que os adultos se separam, ok. Só que o pai e a mãe não se separam. Porque pai e mãe fizeram essa criança junto e eles têm que cuidar junto. Só que, infelizmente, a separação é uma coisa que faz isso. Então, em geral, quem sai de casa muito comumente é o pai e ele vai embora. E ele começa a visitar a criança igual helicóptero, né? Ele vem de vez em quando e isso para a criança é muito dolorido. Isso quando eles não estão brigando e a criança, ela entende que ela tem que ficar do lado de alguém. E isso é desesperador para uma criança. O que eu mais recebo em consultório é isso. Poxa vida, eu gostava do meu pai, mas eu tinha que fingir que não gostava, porque quando meus pais se separaram, a minha mãe ficava com muita raiva de eu gostar do meu pai. Eu percebia, porque a criança é uma super esponja, né? Ela é um baita radar. Mente para uma criança, você tem neto, né? A criança, você tá puto, tá cansado, a criança fala, o que você tem? Nada. Ela sente que tem uma coisa errada. Então, eu acho que o tema separação e essa indisponibilidade dos adultos é algo que
traz muito prejuízo e eu recebo muito isso em consultório. Esse seria o tema mais recorrente, eu diria, assim. Certo. Vou passar aqui para a Neide um pouquinho. Neide está aqui. Calada, só Não, ela já falou comigo que ela já deu toque aqui, eu já entendi. Eu não estou nem olhando para ela, já entendi já. Então, eu já estou bem no negócio. Isso aí. Você falou um negócio interessante, sobre a criança nota tudo, é interessante demais. Nós já fomos criança, inclusive. Quando se fala de neto e de filho, a gente tem uma experiência já. Primeiro da filha, né? Porque as filhas já estão grandes, já estão. A minha filha é a mais velha, como diz Eugênio Rangel, a mais idosa, viu? Nós morávamos em Olinda, Pernambuco. E eu tinha uma construtora, e a construtora ficava do lado de um posto de gasolina. E eu colocava a gasolina no carro, viu? E pagava por mês, né? Era mensalista. E na noite anterior, no Fantástico, certo? Acho que foi o Fantástico, deve ter sido. Aí o locutor disse que o presidente do Brasil está dizendo que não vai ter aumento de gasolina, que está tudo tranquilo, tudo sob controle. Quando terminou de falar, a minha filha perguntou: pai, quem é o presidente da República? É pequena? Eu disse: é o pai da gente, o pai da nação. Uma maneira de eu explicar o que era. Tá bom. No domingo. Na segunda-feira eu passo para botar a gasolina no carro antes de deixar no colégio. Quando foi, o cara disse assim: Otávio, você não sabia que teve aumento de gasolina hoje de manhã? Isso foi mesmo, foi. Ela estava do lado. Papai, papai, me chama. O senhor não disse que o pai da gente não ia aumentar a gasolina ontem à noite? Então está mentindo? Já pensou? Aquilo me deixou, toda vida que fala, eu me lembro dessa frase da minha filha. Quantos anos que ela tinha? Mais ou menos. São 6 anos, por aí, 5 anos. Sim. Acho que era isso, mais ou menos. Me chamou a atenção quando você falou na criança, sobre a criança. É um esponja, realmente. Sim, é um super radar. Mas vamos lá para a Neide. Neide está aqui calada, mas está doida para falar. Neide, me diga uma coisa. Você pode dar exemplo aqui de pessoas quando chegaram lá no seu estúdio, vamos dizer assim, para fazer. Sim. Como ela chegou, como ela saiu depois, quanto tempo, o sucesso disso, porque você deve ter vários exemplos para dizer aqui a gente, né? Sim. Você podia dizer, não precisa soltar nome não. Sim. Agora não bota o Otávio no meio, não, viu? Olha, o Otávio não bota o Otávio como exemplo não, pelo amor de Deus. Tá. Então, a maioria das pessoas que procuram Pilates é porque tem alguma lesão, né? E tem receio de ir na musculação. Então, eu já recebi pessoas com dor no joelho, lombar, é o que mais aparece. E experiência de uma pessoa que eu tenho que é meu aluno, é muito meu fã. Não vou citar o nome dele, ele gostaria, mas não. Na primeira aula que eu fiz com ele, ele já saiu sem dor, porque o que ele precisava para o joelho dele era só alongamento. E, no geral, na segunda semana de exercício físico, quando é dor lombar, por falta de alongamento, na segunda semana a pessoa já relata melhora. Às vezes já veio de outros estúdios ou já pratica musculação, por exemplo, e me procura por dor no joelho ou lombar, porque falta fortalecer um músculo específico, né? Vou citar aqui no caso da lombar. Fortalece o abdômen, fortalece os eretores da coluna e aí esquece de fortalecer glúteo médio, um exercício de abdução que eu passo muito para os alunos. Normalmente eles não gostam, mas eu passo porque eu sei que precisa. E quando você fortalece esse músculo, a dor lombar vai embora. Esse músculo também, o glúteo médio, ele é importante no fortalecimento do joelho. E por isso eu passo bastante variando os exercícios. Porque a gente faz... Em cada aula a gente modifica, né, a máquina. Em geral são 4 máquinas. E aí uma vez a gente usa o Cadillac, outra vez a gente usa a Reforme, a Chair. E na maioria deles dá para trabalhar os músculos de forma diferente, com estímulo diferente, né? Então, normalmente eles chegam com dor e saem sem dor, né? No joelho, a depender do estado da lesão. E já vou aqui estender que o resultado também
depende de outros fatores. Não faltar às aulas, dormir bem, né? Porque se você não dorme bem, você tem um nível elevado de cortisol. E se você está com cortisol elevado, você vai ficar ansioso, vai procurar um prazer momentâneo e mais rápido ali na comida, comer alimentos ricos em açúcar, carboidrato, que são inflamatórios, e vai atrapalhar no processo de regeneração muscular e no processo de reabilitação. Atrapalha também a produção de GH, que é um hormônio, e da testosterona, que são hormônios que ajudam na regeneração do tecido muscular e também de reparação óssea, né? Então, por isso é importante dormir bem e uma boa alimentação. Eu tenho um número X de proteína para ser ingerido, para que eu recupere bem meus músculos. O senhor também tem um, Thaís tem um. Então, por isso, a boa alimentação, se você não sabe como fazer isso, o ideal é procurar um nutricionista para ter uma boa ingestão de proteínas, de nutrientes, para se ter um bom resultado. Agora eu falei mais. Ô Neide, me diga uma coisa. Pode falar. A idade da pessoa, porque, como eu já frequentei, né? Sim. Geralmente a pessoa tem uma idade um pouco maior, não vou dizer idosa, essa idosa é uma palavra tão chata. Tão pesado, né? Pesado demais. E para mim está pesando muito. Qual a idade que a pessoa pode fazer pilates? Uma criança pode fazer pilates? Uma criança pode. Porém, eu indico que seja uma aula específica para criança, né? Onde só tenha crianças no ambiente, para a gente fazer uma aula lúdica, né? Uma aula que seja mais com bolas, com exercício de coordenação, de equilíbrio, né? Mesclando com exercícios funcionais. A criança pode fazer nas máquinas? Pode, mas vai ter muita restrição de exercício, vai depender do que ela precisa. Quando os pais procuram o Pilates para colocar a criança, é porque ela já tem algum desvio postural, pouca força, e se você for levar essa criança para musculação, também vai ter restrição de exercício. Então, quando os pais procuram a criança, procuram um profissional para que seu filho faça atividade física, normalmente a gente coloca ele para fazer exercícios funcionais, que é o mais indicado. Dá para você treinar força com ele, equilíbrio, coordenação, para fazer exercício cardiorrespiratório, né? Basicamente isso, para a criança. Mas não tem idade X para fazer tanto atividade física, musculação, pilates, mas tem que ser algo mais específico, né? Normalmente os adultos é que procuram o pilates, né? Já sente alguma dor, tem mais não se trabalha muito equilíbrio na musculação, então a gente trabalha isso no pilates também, equilíbrio, coordenação, para trabalhar a parte cognitiva também. Estamos aqui no nosso programa aqui com Neide e com Thaís falando sobre os assuntos aqui abordados, que é a psicoterapeuta, né? Psicoterapeuta. E também a parte de pilates, que Neide é proprietária aqui de um estúdio de pilates. Estúdio de pilates, faltou aqui a palavra. Quero que você perguntar psicoterapeuta o que é pior para a criança, a separação dos pais ou conviver com eles junto com constantes brigas. A pergunta que ela fez. Você entendeu, né? A pergunta Entendi. Que ela fez. Você Sim, quer... é bem comum essa pergunta. Então, na verdade, vai afetar de qualquer forma, né? E aí, claro, tem que estudar caso a caso. O problema não é a separação dos pais, desse casal. O problema é a separação dos pais. O que eu quero dizer com isso? Ok, esse homem e essa mulher não estarem se dando bem e eles decidem se separar, ou se for uma relação homoafetiva, homens e mulheres, enfim, se separarem. Essa não é a questão. A questão é essa criança não ter tempo de qualidade, de quantidade com o pai e com a mãe para o desenvolvimento dessa criança. Claro que um conflito dentro de casa é sempre ruim para uma criança, sempre. A criança não tem que presenciar briga, a criança não tem que participar, a criança não tem que tomar partido. Isso é problema dos adultos. Os adultos têm que cuidar dessas questões e não colocar a criança nesse meio. Porque a depender da idade dela,
ela fica muito estressada e é um estresse destrutivo que atrapalha a questão do desenvolvimento cerebral, psíquico, emocional dela. Então, a pior coisa que acontece é essa criança não ter a disponibilidade desses pais com ela. Se eles estão na mesma casa, se eles estão separados, não é que isso não importa, importa. Mas se a gente for dizer, o que é pior, né? É pior a convivência todos os dias e brigas e confusões, com certeza. Agora, o problema é que a separação tem que ser do homem e da mulher ou desse casal, seja lá o tipo de formação que tenha, e não se separar da criança. E eles terem maturidade para dar conta dos conflitos deles e não misturar a criança nessa questão. Esse é o ponto. Não exatamente se está junto ou está separado. Espero ter respondido. Certo. Neide, quando você começou, quando eu conheci eu e minha esposa, quando a gente começou a frequentar lá o seu estúdio, Sim. Você estava localizado num local, numa rua dentro de Pium. Hoje você está na avenida principal, né? Isso. Isso melhorou muito, né, Neide? Bastante. Bastante, né? A rotatividade. Agora, eu queria que vocês, cada um dissesse... Andrei. Oi, pois não. Vamos fazer o seguinte, Andrei. Elas vão anotar aqui o endereço, né? Porque como é que a pessoa vai encontrar, quando terminar o programa, encontrar com Thaís para falar sobre a profissão de Thaís, para ter... Como é que vai encontrar Neide para se inscrever? E parece que Neide deve estar com o horário todo lotado. Deve estar até eu vejo 9 horas da noite e está lá aberto. Eu passo da noite às vezes, está aberto. Viu? Aí escreva como é que cada um de vocês pode escrever aqui. Tá. Aí ele bota lá no... Isso, que aí vou pegar aqui e colocar na descrição do vídeo aqui no YouTube, para quem está acompanhando com imagens, youtube.com/Rádio Maricampo. Você vai se inscrevendo no canal, vai curtindo o nosso vídeo, compartilhando a transmissão. E aí, na descrição do vídeo, né, da nossa transmissão, vai ter como você encontra a Thaís e a Regineide nas redes sociais. E quando a gente fomos para o comercial, Thaís disse aqui, por que nós dois estamos aqui? Eu quero que elas mesmo respondam, porque uma faz uma coisa, outra faz outra, e estão aqui reunidas num bate-papo só. Quem é que fala vocês duas? Aí fica aberto o microfone para vocês. Então, uma usa do serviço da outra, né? Uma olha o serviço da outra, ela é aluna da gente lá no Pilates e eu estou treinando ela de personal também. E aí estou fazendo terapia com Thaís também. Ela que está colocando meu juízo no lugar. Sim. Pode falar um pouco. Então, eu e a Neide, a gente conversa muito, assim, né? Primeiro, quando eu cheguei lá no estúdio, eu fiquei muito... Primeiro, você tinha me falado dela, né? Em fevereiro de 2023, quando eu vim aqui falar naquela primeira entrevista, você me falou da Neide, né? E eu já tinha ouvido falar muito dela. Eu falei, nossa, a Neide é meio uma celebridade aqui, né? Todo mundo fala bem, ela é super competente e tal. E aí eu fui fazer Pilates com ela e gostei muito, assim, porque a Neide... Para mim, ela tem uma coisa que eu gosto muito nos profissionais, que é a sensação de que a pessoa está fazendo aquilo pela primeira vez, não porque a pessoa não sabe fazer, mas pelo cuidado. A Neide corrige a postura da gente, a respiração, como se fosse a primeira vez, né? Eu estou indo lá desde fevereiro e a gente tem conversado muito sobre as questões emocionais, né? Porque, por exemplo, no meu trabalho... existem 3 coisas que precisam acontecer para o trabalho ser efetivo da psicoterapia, que é alimentação saudável, sono de qualidade e atividade física. E atividade física, os estudos mais recentes têm mostrado que ela é um hábito angular. O que significa isso? Quando a pessoa trabalha atividade física, ela tem aí pelo menos 3 vezes por semana, isso vai afetar todas as outras áreas da vida, né? Então, eu e a Neide, a gente troca muito sobre isso, sobre como que é quando eu recebo e uma pessoa, e eu só continuo com a pessoa na psicoterapia se ela está fazendo atividade física e tem uma alimentação saudável e está cuidando do sono, porque sem isso a psicoterapia é apagar incêndio, e aí ela não tem resultado e constância na melhora e na transformação dela, né? E a gente conversa muito sobre isso, eu e a Neide me contou também como ela percebe
que as pessoas que não têm um trabalho emocional fazendo atividade física, em geral, elas dão ali uma rateada, né? Ou fica bloqueada, não avança e às vezes tem piora. Né? Então a gente troca muito sobre isso e para mim tem sido muito importante falar para mais pessoas por que a psicoterapia, por que a atividade física é tão importante. Não é um mero detalhe. Ah, tudo bem se eu não fizer. Não, isso já tem muitos estudos mostrando que para diversos tipos de transtorno de personalidade, de humor, neurodivergente, o processo de envelhecimento, como ter qualidade de vida ao longo da vida, a psicoterapia e a atividade física são chaves muito importantes. E porque eu admiro muito o trabalho da Neide, é uma profissional extremamente competente, muito séria, muito estudiosa no que faz, falei, poxa vida, vamos bater esse papo juntas, porque eu acho que tem coerência, porque a gente conhece o trabalho uma da outra, a gente troca toda semana e a gente tem essa riqueza de uma poder estar acrescentando uma para a outra, né? Não posso falar por ela, mas é a sensação que eu tenho quando a gente conversa, e por isso que eu achei que seria legal usar esse espaço que você muito gentilmente cedeu para a gente poder falar para que mais pessoas saibam disso, né? O espaço está aberto a qualquer pessoa que vier aqui, é um prazer grande. Você falou chegando aqui ao final, mas antes de finalizar, eu queria que Neide colocasse, dissesse, ele já colocou ali no vídeo já, o endereço, Neide. Quem quiser praticar o Pilates, onde é que encontrar o estúdio, onde é seu estúdio, viu? Explicar os horários que funciona. Eu sei que você está lotada, mas tem sempre uma vaga, né? Tem, é igual coração de mãe. Inclusive, eu vou voltar, viu? Estou dizendo aqui em público. Viu? Olha. Olha aí, dona Cícia. Galera, tá vendo? Estou aqui em público, viu? Então, a gente fica aqui na avenida principal de Pium, Avenida Joaquim Patrício, número 101. A gente tem 2 salas. A gente tem também fisioterapia, temos massagens terapêuticas, limpeza facial, certo? O nosso Instagram é @Pilates Studio Life Oficial. É por agendamento, né? Então, entre em contato e a gente verifica a disponibilidade de segunda a sexta, de 7 às 12 e das 15 às 20 horas. Como é o nome daquele aparelhozinho quando eu estou com aquele que bota as ventosas? A ventosa. É ventosa, não? Isso. E agora tem aquele outro que treme também, A né? pistola de Pronto, massagem. a pistola de massagem. Ontem eu estreiei a nova. A dona Tereza me deu um de presente. Viu? Foi. E o seu endereço? Então, para poder me encontrar e conversar comigo, é o Instagram, @Thaís_Tosati, com 2 T's no fim. E o meu canal no YouTube tem muito conteúdo, né, que a gente chama de psicoeducação, que é entender como é que a gente funciona, como que a gente pode ser afetado. Então, eu tenho muito conteúdo. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem vídeo novo. Toda sexta-feira, ao meio-dia, tem live. E o meu canal no YouTube é Thaís Tosati, terapeuta, tudo junto. E é isso, é assim que pode me encontrar. Ali pelo Instagram vai ser redirecionado automaticamente para o WhatsApp e pode agendar uma recepção. Eu ainda tenho vaga também para atender e o meu atendimento é exclusivamente online, só para adultos acima de 21 anos. Ok. Meu amigo... Agora para a sua casa para entregar a ganhadora Valéria Ferreira. Parabéns! agradecer a Neide e a Thaís. Sim, Neide também é corredora, é atleta, né? Tentando. Está tentando, né? Mas já tem. Aí chega lá, tem um bocado de medalha pendurada lá, tem um suportezinho lá, tem várias medalhas penduradas. Inclusive, eu vou botar uma lá também. Um dia eu chego lá, viu? Chega. Há pessoas que eu já tentei, pelo menos, caminhar, mas já não estou conseguindo, não. Eu vou voltar às atividades. Muito obrigado a Neide, a Thaís, viu? Foi um bom programa. E com certeza vai ficar aqui. O programa fica pelo YouTube, quem quiser assistir depois, porque tem muita gente que dorme um pouco mais no sábado, mas depois assiste aí, fica no YouTube aí. Pronto, e o microfone para vocês aí, as suas despedidas, vocês duas. Uhum. Em primeiro, para cá ou Obrigada pra cá? pelo espaço, né?
Só isso. A hora que quiser, vocês têm aqui a rádio para, se acontecer algum evento que vocês queiram divulgar, certo? Porque sempre fazemos uns eventos, a rádio está pronta para ajudar aqui o que for de bom aqui para Pium, para Cotovelo, estaremos aqui sempre com as portas e janelas abertas. Tem só porta não, aqui é porta e janela aberta. Obrigada, Otávio. Obrigada, Andrei, Neide. Foi muito legal transformar essa conversa que a gente já tem ao longo das semanas em uma conversa pública, né? Que possa ser contribuição para mais pessoas tomarem consciência de como é importante terapia, atividade física, se cuidar. E é muito bom poder ajudar outras pessoas. Obrigada, Otávio. Valeu. Tirou do ar. Não. Vamos lá, agradecer, né? Vamos lá, agradecer. Sim, Agradecer, né? Já estamos Agradeço chegando aqui aí. ao finalzinho, né, Otávio? A câmera está em você para fazer o agradecimento. Aqui Muito no finalzinho para encerrar o programa. Muito obrigado a todos. E lembrando, sempre amanhã, das 7 às 8h15 da manhã, a missa é direto pelo YouTube, através da nossa rádio Maricampo. Você ouviu Bate-Papo com Otávio Lavatini, uma produção da Rádio Maricampo. O mundo inteiro ligado na Rádio Maricampo, Rio Grande do Norte, Brasil. The whole world is listening to Maricampo Radio Station, Rio Grande do Norte, Brasil.